Hoje vamos estudar as ferramentas de tipografia, ou seja, de texto, utilização de texto no Photoshop. É muito importante quando, por exemplo, queremos criar um cartaz, onde nós queremos trabalhar não só a imagem, mas também o texto. Para introduzirmos texto, devemos escolher a ferramenta T, que existe do lado esquerdo do Photoshop. E temos a possibilidade de escolher uma ferramenta de texto horizontal, a ferramenta de texto vertical, uma máscara, ou seja, significa que vou ter uma imagem e, neste caso, uma letra. O fundo da letra corresponde a uma determinada imagem e uma máscara com texto vertical ou horizontal. Podemos criar texto editável e texto não editável na imagem, ou seja, enquanto o texto é editável, nós podemos alterar. Escrevo um texto e depois posso alterar. A partir do momento em que eu transformo o texto numa imagem, eu depois não posso alterar. As camadas de textos não permitem o uso de ferramentas de pintura. As ferramentas são específicas para trabalhar com o texto. Se eu quiser utilizar as ferramentas de pintura, eu tenho que gravar como uma imagem, ou transformar aquele texto numa camada. O texto não permite a aplicação de filtros. Surge uma mensagem de aviso sempre que se tenta utilizar uma ferramenta de pintura ou filtro num texto, informando que a opção obriga a conversão da camada de texto numa camada de imagem. Sempre que necessário, poderemos proceder à conversão da camada através do meio do camada, rasterizar. Mas vamos ao exercício. Vamos partir de uma imagem inicial, que é um céu, fotografia de um céu, e vamos fazer este trabalho de colocar uns limites à volta brancos, colocar diferentes palavras e com diferentes formas, diferentes estilos, diferentes formatos e tamanhos. E depois criamos uma nova folha com algum texto. Isto é um exemplo de um folheto com frente e verso. Portanto, para já, vamos abrir o fecheiro céu e o que vamos fazer é aumentar a nossa área de trabalho para que neste espaço à volta tenhamos um rebordo branco. Então, para isso, o que nós vamos fazer é aumentar a nossa área de trabalho. Vamos abrir o nosso arquivo que se chama céu e depois vamos aumentar a área de trabalho. Como? Através do menu Imagem, Tamanho da tela de pintura. Imagem, Tamanho da tela de pintura. E agora vamos aumentar. Vamos aumentar, por exemplo, 1 centímetro de cada lado. Eu aqui podia escolher a cor. Utilizar a cor que está como fundo, a cor que está com o plano, o branco, cinza. Vamos pôr o branco. Ok. Portanto, já temos este limite à volta. E neste caso de 1 centímetro. Para utilizar a ferramenta de texto, nós utilizamos o T, que se encontra à esquerda. A partir do momento em que eu defino o T, está aqui parado, eu vou andando, ok? Eu já posso escrever, ok? Neste caso escreveu a preto, um A, está grande, posso chegar aqui e colocá-lo aqui no meio. Escreveu a preto porque eu tenho aqui a cor preta. Posso carregar e escolher uma outra cor qualquer, ok? Pronto. Posso escolher agora mudar para a cor de rosa. Portanto, depois, a partir do momento em que eu tenho a ferramenta de texto, vou selecionar outra vez o texto, tenho a ferramenta de texto, aparece aqui todas as opções. Eu pintei a cor de rosa, mas depois posso aumentar o tamanho, o tipo de letra, como temos aqui as características da ferramenta de texto. Podemos depois também alterar a opacidade, ou seja, se é mais nítido ou menos nítido, a minha camada de texto. Por exemplo, eu vejo aqui, eu posso chegar aqui e carregar na opacidade. Eu vejo que está muito leve, está ali o A muito leve, o A mais escuro. Portanto, depois eu posso alterar outras características, como o tamanho, o espaçamento, etc. Portanto, quando eu seleciono, pois eu tenho aqui as várias características que posso proceder. E agora a sugestão é, vão seguindo os exercícios e vão colocando agora, por exemplo, benefício. Escrevi o B, o A, mas podia ser o B, com um determinado estilo, já fica neste estilo, aquela opacidade, e agora vamos escrever outra. Portanto, é para que estas duas, o B e benefício, tenham características diferentes, temos que criar duas camadas. Reparem que ele cria uma camada por cada texto que eu escrevo. Okay? Portanto, a ideia é, escrevam todas estas palavras, utilizando estas fontes, este tamanho e esta cor.
Portanto, depois vão buscar aqui todas, o tamanho, a cor, o estilo. E depois vamos colocar de acordo com esta imagem. Umas por cima das outras, a camada que estiver acima cobre a que está em baixo. Okay? Portanto, e reorganizar as camadas para que realmente aconteça esse efeito. Depois vamos ter que criar aqui no O e no ponto de interrogação exatamente o que já temos vindo a fazer com outros exercícios em que uma camada sobrepõe a outra. Como é que nós fazemos isto? Seleciono na camada, no texto, na camada meditação, ou seja, meditação, aqui está. Eu vou querer ver o ponto de interrogação que está em baixo. Por exemplo, vamos imaginar que eu agora carrego, escrevo aqui assim um outro texto, não vou separar daquele, portanto, vou escrever aqui assim um ponto de interrogação. Ok? Ok. Uma camada, e agora faço, antes é melhor assim, uma nova camada. Camada, vou pôr ponto. E vou agora aqui, escrevo um ponto de interrogação. Ok? Este ponto de interrogação, que depois eu até posso, para mudar a cor. Ok? Depois eu tenho aqui as duas. E tenho, posso alterar a posição. Isto depois vamos ter que ir trabalhando. E esta está em cima. Trabalhando conforme nós já aprendemos. Depois vamos com o pincel. Ui, já estou a fazer demais. Pronto, não faz. Está muito pequenino. Vou aumentar aqui assim um bocadinho. Ok. Ui, não é ali. Eu só queria fazer esta parte. Já fiz demais, mas não faz mal. Que era para apagar aqui no ponto de interrogação só aquela parte. Não era para apagar ali do azul, mas está bem. Agora deixa estar assim. Reparem, eu posso assim, eu vejo sempre o ponto de interrogação. Ok? Pronto, era do mesmo género para fazermos com a meditação. Ok? Portanto, aqui o processo é igual. Para quê? Para fazer este entrelaçado. Então, para fazer este entrelaçado, o que temos que fazer é colocar, selecionar o O e de meditação e depois colocar uma máscara, que é para pintar e vai aparecer o que está por baixo. Okay? Pronto, e depois deixo para vocês fazerem o segundo documento, que é o verso, em que crio um fecheiro em branco e depois no fecheiro em branco eu vou criando camadas para pintar, para criar textos com fundo, para pintar e colocar aqui algum texto que vamos espalhar no nosso contracapa. Podemos depois fazer a inserção também do logotipo do escape. E o resultado pretende-se que seja aqui também um texto mais ou menos este.